Hoje nós vamos fazer a nossa última exposição na Epístola de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Quero louvar a Deus e agradecer a todos os pastores, pregadores que ajudaram na exposição dessa epístola. Todos se esmeraram muito, se prepararam da melhor forma, dentro do tempo que possuíam, e mostraram aqui a graça que Deus tem concedido a cada um, com seus dons, com seus talentos, com as suas particularidades. E a igreja foi beneficiada por isso. Inclusive, é importante que a igreja entenda esse processo de nós oportunizarmos a exposição bíblica a outros homens que estão sendo continuamente treinados, para que a nossa igreja seja uma academia de pregadores, para que a nossa igreja seja um celeiro de pregadores. Na verdade, muitos dos nossos pastores recebem muitos convites, estão sempre pregando fora, e isso é muito bom, e a gente glorifica a Deus por isso, porque a nossa igreja tem sido um instrumento para abençoar o reino de Deus aqui na cidade e até fora dela. E muito passa por isso, por nós oportunizarmos para que outros preguem, para que eles estejam também afiando as suas ferramentas, exercitando-se na arte da exposição bíblica. E a igreja também aprenda que não é importante o pregador, mas a palavra e a exposição bíblica fiel. Então a gente está concluindo a exposição compartilhada de 1 Timóteo, mais uma vez fica o meu louvor ao Senhor pela vida de todos que participaram, e nós vamos então concluir hoje mais um livro da Escritura. E se Deus permitir, semana que vem nós vamos retomar a exposição de Romanos. Nós concluímos capítulo 11, vamos agora a partir do 12 até o final, se Deus quiser, pelas manhãs, e à noite nós estamos no Evangelho de Lucas. Então quero convidar você a ler comigo 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20 e 21. Primeira Timóteo 6, 20 e 21. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Um texto simples. O apóstolo Paulo está findando a sua carta ao jovem pastor Timóteo, e ele traz uma última consideração, um último conselho para aquele pastor, que é um conselho que não cabe só ao pastor Timóteo, mas cabe a toda a igreja e cabe a todos nós. Ele aconselha que Timóteo guarde o que lhe foi confiado, evitando falatórios, contradições, para tomar cuidado, porque aqueles que entram nesses falatórios e nessas contradições acabam se desviando da fé. Depois de trazer essa última consideração, ele faz uma saudação final. Ele diz: a graça esteja com vocês, porque ele sabe que essa carta vai ser lida publicamente na igreja de Éfeso. Então ele conclui a carta com uma saudação final. Assim como ele começou dizendo que a graça, a paz e a misericórdia de Deus estejam com vocês, ele então conclui, um adeus, um tchau que ele está dando aqui: a graça esteja com vocês. Pois bem, meus irmãos, ele diz que Timóteo deveria guardar o que lhe foi confiado. A ideia de algo que lhe foi confiado, em algumas traduções até o seu depósito, é a ideia de que ele recebeu algo muito precioso, como alguém que confia a outro um bem material importante. Então é como se alguém pegasse da sua fortuna, do seu tesouro, dos seus recursos e confiasse a Timóteo. Ou em outras palavras, é como se alguém pegasse uma quantia de dinheiro, colocasse na sua conta e confiasse que você guardaria aquele dinheiro para ela.
É como se alguém confiasse que você iria fazer os investimentos e aplicações corretos para aquela pessoa. A metáfora aqui, ela é monetária. Essa é a ideia de que algo precioso foi confiado a Timóteo e ele deveria guardar como um soldado, guardar com tudo que fosse necessário, porque era algo importante e valioso. Então ele usa uma metáfora mercante, uma metáfora bélica, para mostrar a importância de Timóteo guardar no seu coração com todas as suas forças o tesouro do Evangelho que havia sido a ele confiado. Então ele diz que, ao mesmo tempo que Timóteo deveria guardar o Evangelho, a sã doutrina, e é algo que a gente viu aqui nas exposições, como isso era importante, como que Paulo instruiu Timóteo diversas vezes: guarde a sã doutrina, persevere a sã doutrina, pregue verdadeiramente a palavra, cuidado com falsos mestres. Muito da carta é sobre isso. Então ele conclui lembrando isso e resumindo tudo que ele disse: olha, guarde a sã doutrina e evite os falatórios inúteis e profanos. A ideia de falatório inútil é conversas, discussões, diálogos, disputas que não vão levar a lugar nenhum, que acontecia naquela igreja e que acontece nas igrejas de hoje também. As pessoas às vezes levantam questões bíblicas, teológicas, filosóficas e colocam no meio disso tudo política, meio ambiente, pautas do nosso dia. Batem no liquidificador e gostam de ficar falando sobre isso, debatendo sobre isso, debatendo com irmãos da igreja, debatendo no pequeno grupo, debatendo na internet, e ficam com uma série de teorias, perspectivas, ficam agressivas, ficam violentas, e na verdade são falatórios inúteis. Inúteis no sentido que não vai adiantar em nada para o progresso da fé da pessoa. É por isso que muita gente tem aversão à teologia, porque teologia, infelizmente, foi feita por muito tempo como algo onde se discutia questões que não eram palpáveis na realidade do cristão. Só que, na verdade, a teologia é o contrário disso. Todos nós, quando estamos falando de forma útil sobre Deus, nós estamos fazendo teologia. Teologia é algo que nós fazemos quando oramos, quando pensamos, quando conversamos a respeito da palavra de Deus. Agora sim, existem pessoas que gostam de teologizar a respeito de questões que não afetam em nada a nossa vivência prática em Cristo Jesus, e gostam dessas discussões, e isso estava acontecendo ali na igreja de Éfeso, e Paulo está dizendo para Timóteo: tome cuidado com essas discussões que não vão levar a lugar nenhum, com essas especificidades que não têm prática alguma, com esses discursos, debates e preocupações das pessoas, que não vai levar a nenhuma profundidade da fé, mas são, na verdade, vazios de significado. E ele vai dizer mais, que isso é algo profano, ou seja, isso não é algo santo, isso não é algo piedoso, isso não vai levar a lugar a nenhum a pessoa, e nem vai glorificar a Deus também de forma nenhuma. E ele diz que ele deveria também evitar as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Havia no mundo grego uma religião que era o gnosticismo. O gnosticismo não era uma linha única, mas a gente pode dizer que existiam várias perspectivas de gnosticismo, que se resumia no seguinte: você pode conhecer a Deus ou a divindade, o sagrado, estar em contato com o sobrenatural através do conhecimento. A palavra gnose significa conhecimento, por isso gnosticismo. Só que esse não é o conhecimento epistemológico, o conhecimento da ciência atual, onde você lê, estuda livros e vai conhecer Deus. É um conhecimento intuitivo, é um conhecimento místico, é um conhecimento esotérico, é um conhecimento espiritual. Esse conhecimento, diziam os gnósticos, você não encontra somente na Bíblia. Esse conhecimento você encontra tendo aulas especiais
com mestres da fé e da espiritualidade. Então eles ensinavam para os seus discípulos determinados conhecimentos espirituais e sagrados, e a partir do que aqueles discípulos iam se desenvolvendo naquele conhecimento, outros conhecimentos iam sendo compartilhados, e de uma forma escalonada, o conhecimento ia sendo compartilhado de forma que aquele que era iniciado não sabia o todo, não sabia onde o conhecimento iria chegar. Então o gnosticismo ensinava que era assim que você conheceria Deus, através desses conhecimentos místicos e sobrenaturais. Infelizmente, alguns que eram gnósticos começaram a se infiltrar na igreja de Éfeso e começaram a propor aos irmãos que tinham conhecimentos espirituais separados e especiais, que Timóteo, que ficava pregando só a palavra, não era um homem piedoso, e eles falavam que eles tinham um verdadeiro conhecimento. Por isso que Paulo vai dizer daquilo que falsamente chamam de conhecimento, porque o conhecimento de Deus está revelado na Escritura, e a Escritura é suficiente para entendermos tudo o que precisamos saber a respeito de Deus e da salvação. Ninguém pode advogar e arrazoar sobre si mesmo, ter um conhecimento especial de Deus que não está revelado na Escritura. Era isso que estava acontecendo, por isso que Paulo diz, falsamente chamam de conhecimento, pois alguns professando se desviaram da fé, porque as pessoas começaram a seguir esses pastores, esses mestres da cidade de Éfeso, e naturalmente, como eles estavam ensinando conhecimentos especiais, místicos, sobrenaturais, que pseudamente receberam por revelação ou outra forma, e não na Escritura, as pessoas começaram então a se afastar da sã doutrina e da fé verdadeira. E ele termina dizendo, diante desse cenário difícil, onde falsos mestres estão arrebanhando pessoas e alguns estão se desviando da fé, que a graça de Deus esteja com vocês, que a misericórdia, o amor, esse coração gracioso de Deus fortaleça vocês e ajude vocês, porque é perigosíssimo esse falso conhecimento que desvia da fé. Se a gente pudesse resumir o que Paulo está dizendo para Timóteo, eu diria que a graça de Deus, ela nos capacita a guardar a sã doutrina e a rejeitar os falsos ensinos. É isso que Paulo está tentando ensinar a Timóteo, que essa graça que está com ele, Timóteo, com a igreja, está conosco, ela é poderosa para nos capacitar a guardar a sã doutrina tão enfatizada pelo apóstolo Paulo nessa carta, e ao mesmo tempo que conhecemos a sã doutrina, a gente possa rejeitar falsos ensinos. Então, de uma forma muito prática, como que nós podemos guardar a sã doutrina? Como que nós podemos, como Timóteo, guardar o que nos foi confiado? Porque sim, se você conhece o Evangelho, isso é uma pérola preciosíssima. Jesus contou essa parábola, que o reino de Deus é como alguém que é um mercador de joias e pérolas e pedras preciosas, e de repente encontra uma pérola que é tão preciosa como ele nunca tinha visto, que ele vende todos os seus bens, todos os seus recursos, todas as suas pedras preciosas e compra aquela preciosidade raríssima e única. Então você que tem o Evangelho e é parte do reino de Deus, você recebeu a coisa mais preciosa do mundo. Deus confiou isso a você. Então nós precisamos guardar esse Evangelho, guardar essa sã doutrina. Como nós fazemos isso de forma prática? Primeiro, meus irmãos, lendo a Escritura. Nós precisamos entender a necessidade de ler e conhecer a Escritura. Se nós não lemos o texto bíblico, ficamos reféns da interpretação, percepção de outros. Quando você está numa igreja bíblica e minimamente escuta exposições coerentes com a Escritura, sua situação é menos pior. Mas a verdade é que uma exposição dominical não é suficiente para formar um crente robusto, capaz de guardar a sua fé. De forma que, se você não lê a Escritura periodicamente, você está se colocando numa posição de insegurança e de vulnerabilidade. Alguns têm aquela prática de fazer a leitura bíblica ao longo do ano, excelente prática. Outros gostam de ler no que dá vontade no coração, não tem problema. Mas é importante que você leia
a Escritura. E para guardar a sã doutrina, ter esse sentimento de eu preciso conhecer o texto bíblico, preciso conhecer a verdade, preciso conhecer o texto bíblico, não basta uma leitura superficial. E nós precisamos entender isso, que nós todos somos chamados a ler a Bíblia de verdade, ler com vontade de entender, nos capacitarmos para aprender, fazer cursos. Nossa igreja criou um seminário justamente para isso, para oportunizar os irmãos, que eu fico feliz quando a cada módulo a gente vê um irmão, 2 irmãos, Fernando fez o de Marcos, Joel, porque são pessoas que vêm por 1, 2, 3 semanas, se capacitam em alguma área para entenderem melhor a Escritura. Então nós estamos como igreja investindo, tendo uma igreja centrada na Escritura, tendo como culto, no culto, algo central que é a exposição bíblica, criamos o seminário, temos escola bíblica, nós estamos da parte da liderança da igreja, fazendo o que podemos para que os irmãos cresçam no conhecimento da sã doutrina, para que vocês possam guardar efetivamente a sã doutrina, no sentido de viver a sã doutrina, conhecendo de fato a Escritura. E aí eu sei que nos dias de hoje, muitos preferem ouvir, assistir do que ler, então não tem problema, contanto que você escute ou assista pregadores bíblicos. Não tem nada mais frustrante para um pastor do que ouvir de um irmão que está ouvindo ou assistindo determinados pregadores. Eu não vou dar nem o nome, senão você vai ver o quanto que você me entristece. Não é que nós nos sentimos melhores que os outros, irmãos, mas que os irmãos assistam John Piper, Paul Washer, Nicodemos, Fernandes Dias Lopes, os antigos que estão lá no YouTube. Hoje você tem os sermões narrados, porque no tempo deles não eram gravados, Spurgeon, Lloyd Jones, falando dos brasileiros batistas, Wilson Porte, Jonas Madureira, Luiz Saião, pregações antigas em áudio. Nós temos diversos, Luiz Altino Gomes, falecido, o maior pregador batista, na minha opinião, que a gente teve nesse Brasil, Russell Shedd, outro batista de renome, importantíssimo teólogo que tivemos no nosso meio, que vocês escutem esses homens, que são infinitamente melhores do que nós. Se eles estivessem na igreja, eu não ia pregar mais, eu ia ser só o pastor presidente, e deixar eles pregarem todo domingo, muito melhor do que nós. Que os irmãos escutem esses homens. Você está escutando outra coisa? Pergunta, manda um WhatsApp, pastor, o que você acha do fulano de tal? Eu não vou brigar com você, só vou dar um joinha ou um... Mas, irmãos, sinceramente, claro que para além do nosso arraial existem bons pregadores, mas sinceramente, eu não quero dar nomes aqui, porque depois essa pregação vai para o YouTube, mas muitos de vocês estão bebendo veneno diluído em água, porque o indivíduo fala bem, porque o indivíduo se comunica bem, porque ele tem uma meia-verdade, mas aí é complicado, porque a cosmovisão às vezes é completamente diferente da nossa, do entendimento bíblico. E aí você vê 2, 3, 4 vídeos, parece muito legal, mas aí no quinto você vê alguma atrocidade. Então, e é importante também perceber um outro movimento que está acontecendo hoje com o YouTube. Os crentes, antigamente, eles ouviam pregações. Hoje, eles escutam... Tem de tudo. E o pessoal está escutando de tudo. E acha que isso vai alimentar o espírito igual escutar uma pregação. Então... está se ouvindo muito influencers, canais no YouTube, aí o cara fala de tudo, de Deus, do diabo, de política, de economia, ele é o próprio Deus. Eu suspeito muito desses indivíduos que acham que podem comentar tudo e ter toda a verdade a respeito de tudo. Não me enganam, porque o conhecimento é vastíssimo, e o sábio Salomão, quando escreveu Eclesiastes, falou sobre isso. Então, quando a gente tem alguém como especialista em todas as áreas, a gente está dando atestado de simplicidade intelectual, porque é impossível que o indivíduo saiba tudo sobre todas as coisas, e quando então é pastor, e acha que sabe de tudo, e aí o crente fica seguindo, e aí passa aquele indivíduo se tornar o seu guru, o seu Messias. Não se quer mais estudar a Bíblia para ver o que a Bíblia pensa sobre os assuntos, as pessoas querem simplesmente pegar o guru que tem resposta para todos os assuntos. Meus irmãos, é impossível guardar essa doutrina assim. É como se você tivesse recebido uma grande quantidade de dinheiro e colocasse na pochete. Essa metáfora, ridícula, mas que expressa às vezes a simplicidade do cristão.
e sai com aquele dinheiro no Parque Alfred com a pochete mostrando aquele dinheiro. Nós temos a Escritura, algo preciosíssimo da parte de Deus. E sinceramente, meus irmãos, eu espero muito de vocês. Eu espero muito dos irmãos. Eu já falei aqui, lá na igreja do Jonathan Edwards, os irmãos iam para o culto com o Novo Testamento em grego. Eu estou doidinho para a gente oferecer um curso de grego aqui para a igreja. É verdade, vocês estão rindo, eles ficam rindo, pastor. É verdade que eu, pastor Rafael, estava conversando essa semana que eu vou fazer um curso de hebraico, eu estava vendo quem quer fazer, eu ou ele, porque a gente vai oferecer no seminário, e aí como os irmãos não estão indo para o seminário, nós vamos oferecer para a igreja, para obrigar vocês a fazerem. Estou brincando. Obrigar não, a gente não obriga ninguém a nada, mas sim, qual é o problema? Qual a distância? O Carlos estuda japonês, inglês, italiano, por que não pode estudar grego bíblico? Aqui nessa igreja, nunca vi uma igreja que tanta gente fala inglês. Daqui a pouco eu ponho um louvor em inglês aqui, vai ficar tudo certo. Por que não pode estudar um pouquinho do grego? Por que não pode estudar um pouquinho do hebraico? Para conhecer essa doutrina. Se for colocado R$1 milhão nas suas mãos, o que você vai fazer? Tem gente que não sabe o que faz. Dinheiro vai embora. Nós temos um tesouro nas nossas mãos que é a Escritura, e tem gente que não sabe quão precioso isso é. Então, meus irmãos, nós temos que guardar aquilo que nos foi confiado, lendo a Escritura, nos aprofundando, ouvindo, assistindo pregadores bíblicos e lendo bons livros. Nada substitui a leitura de um livro, nenhum vídeo substitui a leitura longa de um livro. Lendo livros cristãos. E aqui uma dica muito prática: tem gente que entra lá na Amazon, compra um monte de livro cristão, depois manda o print para mim. Eu vou falar a verdade? Não posso. Mentir não vou, mas vou me omitir. Que eu vou contar para você. Você comprou uma... Quando é desesperador, a gente até fala, cuidado com isso daí, isso é problemático, está cheio de veneno. Esse aqui a gente fala, leia com moderação. Mas, poxa, se você já é iniciado na leitura cristã, compre os seus livros. Se não, tem 8 pastores aqui na igreja, pergunta para alguém se o livro é bom. Tem seminaristas, tem teólogos, pergunta. Leia bons livros. Tudo isso, irmãos, ideias muito práticas para a gente guardar a sã doutrina e rejeitar os falsos ensinos, evitar as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. O gnosticismo não existe mais hoje no mundo da mesma forma como no passado. Ideias gnósticas estão presentes em algumas ramificações religiosas da existência atual, mas é muito diferente daquilo. Porém, o espírito que motivava aqueles gnósticos, ele continua presente. Porque qual que é o ponto aqui? O ponto é que havia na igreja algumas pessoas que diziam ter um conhecimento especial a respeito de Deus e mais profundo, e eles ensinavam para discípulos que davam dinheiro, e eles iam formando aquele nicho, e no final essas pessoas acabavam se afastando dessa doutrina. Isso nós temos aos montes na internet. No Instagram, vem aquelas propagandas e tem hora que a gente fica rindo. As pessoas vendem o conhecimento secreto do Antigo Testamento, o conhecimento secreto. Há muito misticismo sendo vendido em nome de evangelho. E o triste é que as pessoas às vezes não têm paciência para uma exposição bíblica, mas para contar um segredinho. Aí você vai assistir a aula do indivíduo no YouTube, de 1 hora, 45 minutos, ele inventando história e vendendo o curso que ele vai dar, 15 minutos de conteúdo mentiroso, e a gente acha aquilo fenomenal. A gente tem paciência para isso, é impressionante como a gente tem paciência para isso. Meus irmãos, isso é terrível. As pessoas estão vendendo essas ideias místicas do Antigo Testamento, segredos espirituais, essas práticas de que se você fizer esse curso cristão, seus filhos vão virar apóstolos. Se você fizer esse curso cristão, seu casamento, você nunca mais vai ter problema. É o espírito gnóstico. As pessoas acham que tem algum segredo, vendem aquilo, o povo de Deus compra, aí daqui a pouco só fica comprando curso de influência. São os gnósticos do nosso tempo.
com segredos espirituais que resolvem todos os problemas. O indivíduo está com um problema, primeiro, vamos ver se tem um curso sobre isso. E fica pagando 150, 200, 300 reais, esses homens se tornam milionários, porque a gente fica consumindo contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, porque tem muito cristão aí consumindo cursos de conservadores que são do diabo e não conhecem nada de cristianismo da Escritura, e daqui a pouco a gente percebe claramente os irmãos se desviando e daqui a pouco nem querem estar mais na igreja, porque tem o seu guru especial. Falatórios inúteis e profanos, porque é a grande verdade. Muito do que a gente consome em nome de Deus por aí é falatório inútil, não adianta para nada, não resolve nada, não acrescenta nada. Mas porque é especial, porque é uma teoria nova, todo mundo quer. Então, muito cuidado, meus irmãos, porque, infelizmente, o nosso tempo está cheio dessas pessoas que estão travestidas de cristãos, estão no nosso meio, vendem um conhecimento que, entre aspas, é cristão, mas não é bíblico, não é profundo, você vai perder o seu tempo, você vai perder o seu dinheiro, e talvez até atrapalhe na sua fé. O maior problema hoje dos pastores sérios é esse, porque o indivíduo tem a coragem de falar, não, mas eu ouvi o fulano de tal no YouTube e ele falou que é assim. E porque ele tem um canal no YouTube, você está desautorizado. Se ele tiver, então, 10k de seguidor, você virou nada. Quando que na Bíblia, influência medir espiritualidade ou verdade? O povo mandou soltar Barrabás e matar Jesus. Nem todo mundo que tem 1 milhão de seguidores é do diabo, tem muita gente de Deus aí nesse meio, graças a Deus por isso. Mas, irmãos, vamos guardar a nossa fé, vamos ler a Escritura, vamos valorizar a Escritura, vamos ouvir e assistir o que é bom, o que é bíblico, é saudável, vamos ler bons livros e vamos rejeitar falsos ensinos, não vamos nos encantar com misticismo, com fórmulas secretas, com promessas vazias, com falatórios inúteis. Não fica gastando seu dinheiro com um cursinho que não vai te levar a lugar nenhum, e não seja orgulhoso do seu conhecimento, porque o que levava os irmãos de Éfeso a ir atrás desses falsos mestres é o orgulho, de achar que sabe mais do que o outro. E a internet proporciona muito isso, porque como a informação foi democratizada, qualquer um acha que vai ler 2 páginas do blog e acha mais do que o indivíduo que leu dezenas de livros sobre o assunto. Então isso acontece hoje, as pessoas chegam aqui, acontece muito na nossa igreja. Não, eu quero saber se a igreja é isso ou aquilo. Ele não sabe do que ele está falando. Ele não sabe o que é uma igreja batista, ele não sabe o que significa o meu posicionamento, o posicionamento da igreja, não sabe nem do que ele está falando. Às vezes até o termo técnico sai errado, mas porque ele leu no blog, ele acha que ele é especialista no assunto. Isso acontece no nosso meio, infelizmente. Falatórios inúteis, não leva a lugar nenhum. Arrogância, orgulho. Então a gente tem que deixar tudo isso de lado. E por fim, meus irmãos, por mais que a gente se esforce para proteger a sã doutrina, por mais que a gente se esforce para rejeitar falsos ensinos, a gente carece da graça de Deus. Por isso que Paulo termina assim, olha, que a graça esteja com vocês. Paulo fala, porque aqui ele resume que é uma carta, mas eu imagino que Paulo estivesse pregando, ele ia pregar igual eu estou pregando aqui, dando um monte de exemplo prático, e Paulo era muito mais demorado que eu. Sabiam disso, que Paulo pregava horas? Teve um culto lá que ele estava pregando, que o menino dormiu, caiu do 2º andar, né? Não era Paulo? Pois é, o sermão de Paulo era 2 horas, 3 horas, porque ele ficava viajando muito. Quando ele chegava na igreja, ele queria pregar à vontade. Então, aqui ele está resumindo, que a graça de Deus esteja com vocês, mas eu acho que o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, gente, ele falou tanto sobre essa questão de falso mestre, de falso ensino, de sã doutrina, e aí ele para e conclui o seguinte: por mais que a gente ensine, por mais que a gente fale, por mais que os irmãos, eu tenho certeza disso, querem viver a sã doutrina e querem repudiar o que é falso, porque vocês verdadeiramente amam o Senhor, tem hora que a gente pode ser enganado, tem hora que é difícil, tem hora que a gente fica confuso, então a gente depende da graça de Deus, e que bom que a gente depende da graça de Deus, que bom que não depende só da nossa sabedoria, do nosso discernimento. É por isso que muitos de nós, inclusive eu, estavam diante de comunidades equivocadas, em pregações não bíblicas, mas a graça de Deus resgatou
trouxe, orientou, mostrou e vem dando entendimento. Então é maravilhoso a gente saber que é a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que faz com que uma igreja persevere, porque Deus, irmãos, é o mais interessado que a igreja ande no caminho correto. Então Ele deseja que a graça de Deus esteja com eles, e é isso que nós precisamos desejar também, porque no dia que a graça de Deus se ausentar, não tem pregador que fica de pé, não tem pregação que edifica, não tem nada. Se temos algo de bom nessa igreja, é por causa da graça de Deus, e se o Senhor nos privar da graça, nós não somos melhores do que os piores dos pecadores. Então nós somos dependentes e carentes da graça de Deus, e isso ao mesmo tempo que é um reconhecimento, é um encorajamento, porque a gente sabe que no final não depende de nós, depende da bondade de Deus, e Deus tem nos amado em Cristo Jesus. Deus é bom, Deus é gracioso e Deus é misericordioso. Resumindo e concluindo, essa é a preocupação de Paulo quando ele escreve para Timóteo, uma igreja grande, uma igreja crescente, uma igreja com bons pregadores, mas uma igreja que precisava de líderes. Então muitos falsos líderes estavam se colocando à disposição, influenciando a comunidade. Então ele trabalha muito fortemente para que a igreja de Éfeso se mantivesse firme nessa doutrina, rejeitassem falsos ensinos, e assim também, meus irmãos, para que a gente não venha se desviar da fé. Ele diz, muitos se desviaram. Para que isso não aconteça, ele diz na verdade alguns, né? Ele fala, alguns. Para que não aconteça conosco e a gente entre para a triste estatística daqueles que desviaram, vamos guardar essa doutrina, vamos amar a palavra de Deus, vamos colocá-la como centro da nossa vida, não vamos negligenciar a leitura, o estudo e o aprofundamento no conhecimento bíblico, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E tudo que saiu da boca de Deus para nós foi registrado na Escritura. Então a Escritura é o que alimenta a nossa alma, a nossa vida, que instrui a gente para viver a labuta do tempo presente. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. A gente louva a Deus por essa epístola, aprendemos muito sobre sã doutrina, contra falsos mestres, e que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas e nos mantenha de pé até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar então para a gente cantar mais um louvor e concluir esse culto. Pai, muito obrigado porque hoje finalizamos aqui, Deus, a exposição da epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Nessa epístola, Senhor, nessa carta, nós aprendemos muito com a Tua palavra sobre a importância de estarmos apegados a essa doutrina, Deus, a termos líderes de acordo com a sã doutrina. Senhor Deus, nós aprendemos muito a repudiar os falatórios inúteis, o misticismo, aquelas ideias e aqueles gurus da religião que têm resposta para tudo, e investirmos mais tempo na Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor, a Tua graça, nos ajude a colocar tudo isso em prática. Muito obrigado porque essa graça foi derramada sobre nós, porque Jesus derramou naquela cruz o Teu sangue, e nós já celebramos isso aqui através da ceia, e nós Te agradecemos mais uma vez, e oramos para que a Igreja Batista Sul, as outras igrejas dessa cidade, sejam guardadas pela Tua graça, na sã doutrina, no verdadeiro Evangelho, e que o falso, o que é corrupto, aquilo que é deteriorado, o falso ensinamento, não encontre espaço no nosso meio, Senhor, mas que somente a árvore do Senhor possa crescer em nossos corações, e que a igreja do Senhor esteja de pé e firmada na Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, amém.